Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Para começar, duas definições que são importantíssimas e que está na Bíblia. Termo em hebraico. A primeira é Beit Mikdash. A gente fala Beit Mikdash, Beit HaMikdash ou Beit HaMikdash. Tudo isso. E como você está vendo na tela, eu apenas transliterei para o nosso alfabeto. Em vez da letra Q, pode ser letra K, não tem problema nenhum. O que quer dizer isso? Quer dizer o templo como um todo, tá? Incluindo todos os seus edifícios, inclusive os muros. Então o atual Muro das Lamentações, ele faz parte do Beit HaMikdash, do Templo do Senhor. Bom, a segunda definição é a palavra Reihal. Você pode falar Reihal também, não tem problema. O que quer dizer Reihal? Reihal ele tem a ver com morada, habitação, palácio, a tenda do santuário e também o próprio templo. Quando se fala na Bíblia Reihal, está se falando do templo, mas provavelmente o lugar mais importante, o palácio, um lugar mais específico. E não como um todo, valendo para as portas, valendo para os muros. Ok? Essas duas definições são importantes para a gente continuar o estudo. Quando que surgiu a ideia do templo? Pelo rei Davi. Antes existia o tabernáculo, que foi edificado por Moisés no deserto. Por fim, eles conquistam a Terra Santa, a Terra Prometida, e aí, durante um bom tempo, a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, ficou debaixo de tenda. Um dia Davi acorda e ele simplesmente fala: peraí, eu estou morando num palácio, mas a Arca de Deus está debaixo de uma tenda. E ele chamou o profeta para falar sobre isso. O profeta então buscou ao Senhor e o Senhor conversa com Davi. E uma das coisas que o Senhor deixa claro é assim: olha, eu não pedi para fazer um templo, eu não pedi nada disso. No entanto, Deus faz uma aliança com Davi. Uma aliança maravilhosa que nós chamamos de aliança messiânica. E por fim, estou resumindo ao máximo essa história. E aí, Davi não pode edificar o templo porque ele foi um homem que derramou muito sangue. Ele era guerreiro, matou muita gente. Mas Deus falou: seu filho vai edificar. E foi o que aconteceu. O filho de Davi, Salomão, edificou o primeiro templo, que é conhecido como o Templo de Salomão. Se está correto isso, olha, seria mais correto a gente falar o Templo de Davi, porque Davi sonhou, ele planejou e mais, ele edificou a planta do templo e ainda ele estocou todo o material, ouro, riquezas, pedras, para edificar esse templo. Mas nós podemos falar que é templo do Senhor. E a gente vai ver isso pela Bíblia. Algumas definições do templo. Uma delas, casa de oração. Está aí alguns textos na tela. Outro, casa do Senhor. Agora um pouquinho diferente. Casa do Senhor dos Exércitos. Nós temos ainda lugar santo e aquilo que o próprio Jesus falou do templo, casa de meu Pai. Só aqui eu já teria inúmeras coisas para falar sobre o templo, a sua construção, sua edificação, por que ele foi colocado no Monte Moriá, os objetos que tinham, as portas, mas eu vou pular tudo isso para a gente ir no terceiro templo. Bom, quando Salomão edifica e levanta um altar ao Senhor, ele faz uma oração linda, maravilhosa, inclusive intercedendo pelos estrangeiros, não somente pelo povo de Israel, mas também pelos estrangeiros.
Uma coisa chama atenção que Deus responde para Salomão, segundo Crônicas 7,16, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Palavras de Deus. Ele falou que os olhos dele estavam fixos naquela casa. Ele estava falando do templo. Perpetuamente. Isso que é muito importante. Perpetuamente. Agora eu pergunto para você, Deus mentiu aqui nesse versículo? Ou aquilo que foi escrito e que chega para a gente está errado? Ou foi ainda da carne? Foi o escritor aqui, ele se empolgou e ele colocou coisa que não devia? Tá tudo certo. Deus realmente falou isso. Então Deus mentiu? De maneira nenhuma. Por que essa pergunta? Sabemos que esse primeiro templo ele foi destruído. Mas Deus havia prometido que os olhos dele estariam naquele lugar perpetuamente. É exatamente isso, porque apesar do templo físico ser destruído, o local e a casa continua sendo santo. Eu já vou adiantar um pouquinho. Hoje nós temos o Muro das Lamentações, a única coisa que restou do segundo templo. Pois é, por incrível que pareça, se você for lá e orar, garanto para você que o local continua sendo abençoado. Nós vamos ver ainda. Não vai dar dislike no vídeo não, tá? Nós vamos chegar lá. Eu falei que o primeiro templo de Salomão ele foi destruído pelo rei Nabucodonosor, rei dos caldeus, veio o império e acabou destruindo esse templo. A Bíblia chama esse período do exílio, ok? E aí então chega, após o período babilônico, vem o período da Média, vem o reino da Média e Pérsia. Vou falar aqui o reino da Pérsia, onde tivemos alguns reis, teve uma briga, teve decreto, teve um monte de coisa, mas por fim sai a ordem para que o segundo templo seja construído. E aí esse segundo templo hoje ele é conhecido como o Templo de Herodes, porque Herodes veio bem depois e aí ele ampliou o Monte Moriá, ele colocou mais pedrarias e acabou sendo chamado de Templo de Herodes. Mas ele foi reconstruído bem antes e ele é citado em Esdras, Neemias. Aí nós temos os profetas Ageu e Zacarias. Nós vamos ler em Ageu, está aqui a ordem para reconstruir o templo. A gente vai ler só o finalzinho do versículo que diz assim: eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Aqui então a expressão de que o segundo templo é a casa do Senhor dos Exércitos. Aí agora, porque nós estamos na nova aliança, no Novo Testamento, deixou de ser a casa do Senhor? Será? Primeiro ele falou lá para Salomão que era perpétuo, ele estava olhando para aquele lugar. Agora que a segunda casa, a primeira foi destruída, e a segunda casa é levantada e é chamada de casa do Senhor dos Exércitos. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo que o templo físico foi destruído, os olhos do Senhor continuam naquele lugar, sobre o Monte Moriá, e Ele tem planos para o futuro. Vamos ver já já. Ageu 2:9 diz aqui já quando ficou pronto o segundo templo. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Será que Deus mentiu aqui novamente? Porque no primeiro templo, a glória de Deus foi tão forte que os sacerdotes não podiam ficar de pé. Agora aqui Deus está falando que a glória da segunda casa, ou seja, do segundo templo, é maior do que a primeira.
Isso até é um termo muito usado hoje nas igrejas evangélicas. Pois é, aconteceu assim com o templo. Mas aqui o que chama a atenção é que Deus fala que vai trazer paz. Sim, eles tiveram paz, mas depois de um tempo veio os gregos, tomaram, depois teve aquela revolução dos macabeus, mas depois vieram os romanos e destruíram. Que paz é essa que Deus falou? Então vamos entender que as profecias bíblicas relacionadas ao templo, embora o templo possa ser destruído, a bênção e a mão de Deus continua no mesmo lugar. Agora vamos falar do templo no livro de Ezequiel. Você sabe que Ezequiel foi um grande profeta. E no seu livro, a partir do capítulo 40, ele começa a falar sobre o templo e vai até o final. Vai até o capítulo 48, falando sobre todo o templo, sobre a reconstrução. Ele coloca medidas que hoje, humanamente falando, nós não sabemos como resolver. Os judeus de hoje, que estão lá em Jerusalém, que montaram o museu do templo, que eles estão preparando todas as coisas, utensílios, pedrarias, para edificar o terceiro templo, eles não sabem como resolver. Não há um teólogo na face da terra, pelo menos até hoje, que consegue resolver toda a medida, todo o tamanho do templo que é citado no livro de Ezequiel, a partir do capítulo 40. Mas tem informações aqui importantíssimas. Capítulo 43, capítulo 44, fala do príncipe. A gente vê aqui claramente que é o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. Fala coisas importantes, inclusive que ele iria entrar na porta oriental. Eu vou colocar aí na tela a chamada porta dourada. Estava falando que essa porta ia ficar fechada, ia permanecer fechada. E tá aí na tela, essa porta hoje está murada, portão, porta ou portão, tanto faz. Ele está murado, foram os muçulmanos que fizeram isso. E provavelmente essa não é a porta original que Jesus passou, mas ela fica no local e ela representa a entrada principal do templo, ou seja, pelo Oriente. Muito bem, ela está murada. Profecia que se cumpriu. Agora olha só o que a Bíblia diz no capítulo 43, versículo 4. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. Essa porta que eu te falei, que eu te mostrei agora, que ela está murada. Então a glória de Deus entrou por essa porta. Não a original, mas o local que representa a entrada. Agora o versículo 7. Filho do homem, esse filho do homem aqui é Deus falando com Ezequiel. Agora olha só, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés onde habitarei. Nem vou ler o restante do versículo, que o que interessa para a gente aqui é o fato de que aquele templo é o local de Deus, do trono de Deus, das plantas dos pés dele. Nós entendemos aqui que é o Messias, nós entendemos aqui que é o reino milenar de Jesus, o lugar do trono, ok? Ainda não está claro para você? Vamos ver mais na Bíblia. Eu estou falando que Jesus reinará no templo, onde ele fala, essa aqui é a minha casa, esse aqui é o meu lugar. No último versículo do livro de Ezequiel, ou seja, capítulo 48, versículo 35, olha o que está escrito no final. E o nome da cidade desde aquele dia será O Senhor está ali. Claro que a cidade é Jerusalém, mas se você ler todo o assunto, continua falando do templo. O Senhor está ali. Haverá um período que o Senhor vai reinar e vai reinar daquele monte. Então você pode me falar até esse momento que de repente não precisa ter templo. Que Jesus vai fazer é reinar ali do Monte Moriá, o monte do templo. É verdade, parece que sim. Mas quando você lê Ezequiel, desde o capítulo 40, você percebe claramente
que o Senhor vai reinar do templo. Agora vamos ver um versículo bem claro que Jesus vai reinar não somente no Monte Moriá, no monte do templo, mas no próprio templo. Miqueias 4:1. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a Torá ou a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em reles. Bom, deixa aqui o restante. De quem que está falando aqui? Claramente do Messias, do Senhor. Então as nações chegarão até o Monte Moriá, o monte do templo, e a casa do Senhor. Que casa é essa? O templo. Ele estará ali no período milenar, quando Jesus reinar sobre a terra. O quê? Isso aqui é Antigo Testamento, então não vale mais nada? Tudo que Deus prometeu no Antigo Testamento não vale mais. Então ele mentiu, ele vai fazer diferente? Não, ele vai fazer o que ele prometeu desde o Antigo Testamento, é o que está escrito no Novo, o que foi falado aos profetas, o que foi dito, foi revelado no Filho, em Jesus. Ele é a revelação completa. Nessa época ninguém sabia quem é o Messias, hoje nós sabemos que é Jesus Cristo, que em hebraico Yeshua HaMashiach. O último versículo que eu quero ler do Antigo Testamento, referente a Jesus, está lá em Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo de ourives e como a potassa dos lavandeiros. Claramente, o versículo 2 está falando do reino milenar. É quando ele vier reinar, que vai ser um dia de trevas e não de luz. Para isso, você deve assistir aos meus vídeos sobre o arrebatamento. Vou deixar o link na descrição. Mas que coisa interessante, a profecia parece falar do período que Jesus veio. Então, quem que é o mensageiro que vai preparar o caminho? João Batista. Mas João Batista também, ele é tipificado em Elias. A primeira vinda do Senhor foi João Batista. A segunda vinda é Elias. Eu ainda vou falar sobre Elias, tá? Não vai discutir o vídeo ou ficar bravo comigo. Eu ainda falarei sobre isso em outros vídeos. Não vem ao caso agora. Mas o que chama a atenção é que diz que virá ao seu templo o Senhor. O próprio Senhor, o próprio Deus virá ao seu templo. O templo é de quem então? É dele. Não é dos homens. Não é do anticristo. É dele. Vamos agora para o Novo Testamento. Vamos ver agora no Novo Testamento o que Jesus fala a respeito do templo. João 2:13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo, aqui está o Mikdash, os que vendiam bois, ovelhas, pombas, também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, mesma palavra, Mikdash, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Olha que coisa interessante,
Jesus, ele poderia falar assim: esse templo está contaminado, está cheio de pecado, ele vai cair mesmo, não vai ficar pedra sobre pedra, então eu quero que se dane, que se lixe. Ele poderia falar isso. Não, ele expulsa os cambistas e fala: vocês estão na casa do meu pai. Há uma outra história em Lucas 2, 46 ao 49, que ali é um problema sim nos manuscritos. A palavra casa ficou ausente. Então alguns colocam que Jesus falou que estava cuidando dos negócios do pai. E alguns colocam que ele estava cuidando da casa do pai, casa do meu pai. Então é um texto também que há essa expressão, mas a gente não, pelos manuscritos nós não sabemos. Mas no caso do texto de João é bem claro. Jesus, ele fala na casa do meu pai. Ou seja, não é a casa do anticristo, não é a casa dos homens, não é a casa do diabo. Mateus 25, 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É evidente que aqui é o reino milenar, ele se sentará no trono da sua glória. Então é lá no céu. Leia o versículo 32 que diz: e todas as nações serão reunidas em sua presença. Aqui está falando do reino milenar, que ele vai julgar as nações. Então é nesse reino aqui, é nessa terra, nesse planeta. Ok? Ali nós vemos claramente que ele se assenta no trono da sua glória. Que glória? A gente já viu que o primeiro templo ele teve uma glória. Nós vimos que o segundo templo teve uma glória maior. E o terceiro templo? Imagino que a glória será ainda maior. É o trono da sua glória. É ali que ele vai reinar. Agora vamos ver um texto polêmico sobre Paulo. Para variar, né? O apóstolo Paulo é cheio de polêmica. Atos 17, 24, Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários, algumas bíblias está templos feitos por mãos humanas. Vamos entender isso aqui porque isso gera polêmica. Muita gente acha que não vai ter o terceiro templo por causa dessa declaração. De fato, a palavra usada aqui é Reihal, só que no plural fica Reihalot. Se é plural é templos, não é o Beit HaMikdash, não é a casa do Senhor. E como que a gente sabe disso? Pelo versículo 23. Aliás, por toda a história que está aqui, Paulo entra numa cidade idólatra e ele vai e vê os altares de cada ídolo, digamos assim. E ele encontra um altar escrito ao Deus desconhecido. O que ele faz? Ele pega esse altar, esse Reihal, e ele usa a estratégia de falar: eu vim falar desse Deus aqui que vocês não conhecem. Então, por essa expressão, quando Paulo fala que Deus não habita em templos feitos por mãos, na verdade, na nossa Bíblia está mãos humanas, mas no texto está só mãos. Deus não habita em templos, ele estava falando daqueles templos idólatras, daqueles altares. Porque senão ele estaria sendo contraditório com os demais textos da Bíblia que nós lemos. Paulo não foi contra a Bíblia, de maneira nenhuma. Ele era judeu, ele era fariseu. Mas ele considerou a sua sabedoria. Você tem que ler o texto correto e ver o que Paulo estava falando. Não vou entrar nesse texto agora, mas falando do que nós lemos aqui, os templos feitos por mãos está relacionado àqueles altares daquelas idolatrias. Então ele falou: apesar de Deus não habitar naquele templo específico, naquele altar, eu falei daquele altar que estava dedicado ao Deus desconhecido. Entendeu? Compreendeu? Se não, volta o vídeo e escuta até você compreender. Ou faça melhor, pegue o texto bíblico e medite. Você vai entender facilmente aquilo que eu estou falando.
Outra coisa que Paulo falou que gera essa polêmica é o tal do templo do Espírito Santo. Vamos ler? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O que está aqui é a palavra real, ou seja, você é o real de Deus e você não pode destruir esse real, ou seja, esse lugar santo. Nós temos a mania de colocar uma palavra nesse versículo, que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não está específico aqui corpo, está dizendo nós por inteiro, nós somos o real de Deus. E está correto, porque se nós voltarmos para os textos de Ageu, de Miqueias, as profecias de Ezequiel, nós vamos perceber que no reino milenar, aonde nós estaremos? Aqueles que forem arrebatados e voltarem com o Senhor no reino milenar, eles estarão ao lado do Senhor. Os que foram mortos por negar a marca do anticristo estarão também com o Senhor. E aqueles que forem julgados, eles terão que estar diante do Senhor, vão ser separados e as nações vão se apresentar diante de Deus. Aonde mesmo? Que nós estamos falando desde o começo do vídeo, no templo do Senhor. Por isso que nós somos o real, porque é lá que nós estaremos, no lugar específico, no lugar santo de Deus. Paulo estava falando nesse contexto. E não que acabou-se o templo, não vai ser reconstruído e agora somos nós, é o nosso corpo. Não, não é nada disso não. Nosso corpo, não somente o corpo, mas nós por inteiro, a alma, o Espírito, nós somos esse real do Senhor. Nós estaremos lá, exatamente no lugar santo. Vamos para a última parte do vídeo agora, que é o livro do Apocalipse. Ele fala do templo? Sim, com toda certeza. Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele habitam. Na sua Bíblia deve estar santuário, algumas podem estar templo, e aqui é a palavra real. Então, novamente, João ele recebe a ordem para medir o real, o santuário, a parte mais importante do templo. E o que me chama a atenção é que fala o real de Deus. Não é do diabo, não é do anticristo, não é dos homens, mas de Deus. Aí alguém vai me falar, mas esse santuário ele não está lá no céu? Não é um templo espiritual? O povo inventou o templo espiritual. Não, ele está na terra. Versículo 2, mas deixa da parte do átrio exterior do santuário ou do real, que não o meças, porque foi dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Eu não quero me estender nessa profecia aqui, que ela é muito profunda, sobre as duas casas, a casa de Israel e a casa dos gentios, que somos nós, os cristãos, por fim. Mas o que nos chama a atenção aqui, que está falando do lugar físico, da cidade santa. Esse templo, então, é da cidade santa, de Jerusalém. Está se falando do próximo templo, do terceiro. Agora vamos para o versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, novamente aqui o real de Deus, e que se acha no céu. E foi vista a arca da aliança no seu real, e sobrevieram relâmpagos, e vozes e trovões, terremotos e grande saraiva. Então aqui sim nós temos um real no céu, e está lá a arca da aliança. Mas Jesus já não morreu, não rasgou o véu? Pois é, está aqui a arca da aliança e está aí um santuário do céu. Esse santuário é o templo, é o real.
Há sim, até hoje, entre os judeus, principalmente aqueles que ainda não creem em Jesus, que não aceitaram Jesus como Messias, há uma ideia para eles de que o templo, o terceiro, virá do céu. Tanto é que eles brigam lá, porque eles acham que eles têm que construir, e alguns acham que não precisa construir o terceiro templo, porque o próprio virá descendo do céu. É isso que está falando aqui em Apocalipse? Não necessariamente, mas pode ser que o terceiro templo realmente venha do céu. Só que aí ficaria estranho, porque tanto Jesus como Paulo, nós nem vimos isso hoje aqui. Eles disseram que por um tempo o anticristo vai reinar sobre esse templo. Nós não vimos aqui hoje nesse vídeo, eu vou deixar para um próximo vídeo que eu vou falar mais do anticristo. O que eu quero mostrar para você aqui é que o templo é de Deus. Então nesse caso aqui, pode ser um templo que desça do céu, mas o que está falando é que no céu existe um templo e lá está a Arca da Aliança. Uns dizem que ela sumiu e outros dizem que apenas ela está escondida. Pois é, ela é citada aqui. A mesma coisa ocorre no capítulo 15, também fala do real de Deus no céu, é o santuário do Senhor. Diz que ele se encheu da Sheriná, da fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. Mas olha que coisa interessante, diz que ninguém podia penetrar nesse santuário, ninguém poderia entrar enquanto não se cumprisse, aqueles flagelos, aquelas maldições que viriam. Então, ao mesmo tempo que parece ser algo só do céu espiritual, ele reflete na terra. Estou aqui com a Bíblia de estudo profético, espero que dê para você visualizar bem. E aqui, nós temos no entendimento dessa Bíblia de estudo 4 templos. O terceiro seria do anticristo e o último do Messias. Ok? Bíblia de estudo profética. Fala de escatologia. Bom, eu não concordo com essa visão, mas é uma visão. Agora, mesmo que eu não concorde com ela, tem uma coisa aqui maravilhosa. O último templo é do Senhor Jesus, é do Messias. Ele vai reinar e julgar as nações e mudar o mundo. Isso é o que é o mais importante e isso deve ser a nossa esperança. Há muitas pessoas que estão sonhando com o fim do mundo, estão tendo certas revelações. Não quero entrar nesse assunto, até porque Deus também fala comigo por visões, por revelações, por sonhos proféticos, mas tem que estar de acordo com a palavra. Quando a gente vê algo relacionado ao templo, então nós temos que ficar atentos. Ele reinará do templo e o templo deve estar, esse assunto deve estar no seu coração. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas. Não gostou, ou ficou com dúvida, deixa aí no comentário, desde que seja com educação e com muito respeito. Eu vou te responder, tentar te responder, até porque o assunto é longo e não dá para responder tudo num vídeo só. O próximo vídeo vamos falar do anticristo, sobre o templo, o período que ele vai reinar no templo de Deus. O templo não é dele, mas ele vai reinar por um período que o Senhor vai permitir. Mas enfim, nós vamos aprender a fundo. E lembrando também, eu estou no Facebook, vou deixar aí na descrição a página do Facebook, todos os dias de segunda a sexta, um vídeo bem rápido de 2-3 minutos com uma mensagem de Deus para você. Não trago ensinamentos, mas apenas uma palavra motivante, de autoestima, triunfalista para a tua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.